bom dia, Silvia Domingos, muito bom dia, Maurício Gariba Júnior, sejam bem-vindos e bem-vinda a JTT Amanhã com Dignidade. Tudo bem com vocês? Bom dia. Tudo. Acordaram bem? Descansaram como eu no fim de semana? Trabalhando. Eu dei uma descansada, graças a Deus, agora meus finais de semana estou descansando novamente. A gente tem que saber dosar, Gariba, porque, claro, que a gente acaba trabalhando no fim de semana, né? Mas também tem que fazer algumas coisinhas diferentes, passear, caminhar. Na verdade. Numa cidade, né? Numa cidade cheia de natureza como Floripa, a gente tem que aproveitar o final de semana para algumas coisas que nos reponham a energia da alma, né? Senão, não aguenta a semana toda. Tem razão. E deixa eu apresentar para a nossa audiência, então, os nossos entrevistados. A Silvia Domingos, ela é coordenadora de assuntos jurídicos do Sinasef, seção sindical IFSC. O Sinasef é aí que representa tanto professores quanto trabalhadores técnico-administrativos do Instituto Federal Santa Catarina. E o Maurício Gariba Júnior, que está como reitor do IFSC, licenciado, não é isso, Gariba? Atualmente licenciado, né? Isso. Bom, não sei se a Silvia quer falar primeiro. Não, pode começar. Digníssimo reitor. Então, bom dia. Calma, gente, calma, ninguém vai falar. Peraí. Eu só ia dar bom dia. Ah, tá. Não, eu ia dar bom dia a Silvia, a você, Rosângela, a Amy e a Sofia, que estão nos bastidores, e a todos que nos acompanham nesse importante canal de comunicação. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. O tema é muito importante. Então, também... Silvia. Já que, né? Bom dia também, Rosângela, a toda a assessoria que está nos bastidores, ao digníssimo reitor e a toda a comunidade que está nos assistindo. É um tema importante, que nos é muito caro, então acredito que vai ser bom esclarecer os fatos. Muito bom. Deixa eu dar o contexto aqui para a nossa audiência do que a gente vai estar conversando aqui hoje. Em 21 de março de 2023, o presidente Lula e as ministras Esther Dweck, do Ministério do MGI, e a Ianelli Franco, do Ministério da Igualdade Racial, sancionaram o decreto 11.443/2023. Esse decreto ele definiu um percentual mínimo de 30% de pessoas autodeclaradas pretas e pardas para o preenchimento de cargos comissionados e funções comissionadas na administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Esse decreto ele determinou percentuais que deverão ser alcançados até 31 de dezembro desse ano. Então, isso aconteceu em março, o decreto, em 2023. Em 2024, já foi criado um coletivo, na verdade, um grupo de trabalho no IFSC, né, para discutir a minuta de implementação do decreto. Mas a reunião do Conselho Consup, que, para quem não sabe, 99% não sabe, é o Conselho Superior Consultivo e Deliberativo do IFSC. Esse Consup, ele foi que contou com a presença de membros do Coletivo Negro do IFSC e do Sinasef, participaram dessa reunião do Consup, que aprovou o texto que regulamentou esse decreto, lá de 2023, no âmbito do Instituto. Mas essa regulamentação, ela não acatou completamente o texto que veio do grupo de trabalho, que foi constituído no ano anterior. Então, vamos começar ouvindo a Silvia. Silvia, na sua avaliação, qual a importância desse percentual de cotas no processo de construção de uma igualdade de oportunidades dentro do Instituto Federal, considerando todo o contexto que a gente vive na sociedade, né, profundamente marcado pelo racismo? Bem, né, a implementação desse decreto, para nós, servidores negros, né, do Instituto Federal de Santa Catarina, e aqui é importante ressaltar que os servidores do Instituto Federal de Santa Catarina não são só daqui do território de Santa Catarina, eles vêm do Brasil inteiro, né? Esses servidores negros, eles vêm residir em Santa Catarina, e ele é de suma importância para estar realmente, efetivamente, fazendo com que o IFSC se torne um ambiente de pertencimento também para esses servidores em cargos de alta gestão, né? Para que a gente também possa esses locais.
e se sentir pertencido ao Instituto Federal de Santa Catarina. Então, essa implementação de 30% é o mínimo para a gente começar a ter a justiça reparatória, reparadora no Instituto Federal de Santa Catarina, que é uma medida assim, para a gente ter realmente a inclusão, né? A diversidade, para os nossos alunos negros também verem que é possível, né? As pessoas chegarem nos cargos de alta gestão, como é importante, porque todos os servidores ali são extremamente capacitados também para estarem nesses espaços de poder, mas esse conselho foi muito resistente à implementação desse decreto. Pode dar mais detalhes sobre... Porque eu acho que é importante. Tá, então, né? Daí eu participei desse grupo de trabalho desde o início, né? Fui chamada para participar pela minha formação, sou formada em Direito, né? E eu realmente não achei que seria tão dificultoso a implementação desse decreto, porque é um decreto federal, já começa por aí. É um decreto federal, então cumpra-se, né? Mas começou uma estratégia de querer protelar, né, a aprovação dessa minuta. Eram vários questionamentos. Precisamos... tem que ser agora em 2025? Sim, tem que ser em 2025, porque o decreto era bem claro. Tivemos a primeira reunião que foi extremamente violenta para nós, do coletivo Fisquinegros, que estávamos lá, né? Principalmente eu estava como um dos membros do grupo de trabalho. A gente não teve nem o direito de fala na primeira reunião, não foi nem qualificado, né? O conselho não quis qualificar naquele primeiro momento, porque disse que precisava se apropriar do documento, só que era um documento de 4 folhas, de 4 laudas, sabe? Um documento que daria para... E foi entregue nos prazos regimentais do conselho. E fomos para a segunda reunião, e na segunda reunião, o professor Márcio Souza, levamos bastante representantes também, né, do movimento negro também daqui de Santa Catarina, e mesmo assim teve a resistência de não querer, mas conseguimos começar a qualificar na segunda reunião, mas mesmo assim com muita resistência, sendo que foi entregue vários documentos para estar tirando todas as dúvidas daquele conselheiro. Foram 2 pareceres do procurador federal, foi um parecer jurídico do nosso sindicato, né, falando da importância da implementação desse decreto, né, porque a gente tem também o Estatuto da Igualdade Racial. Respaldo jurídico para a implementação desse decreto não falta, né? O que falta realmente, o que faltou ali é realmente querer estar implementando a diversidade no Instituto Federal de Santa Catarina, né? E ficou muito visível, né? Agora que as chapas já se formaram, né? E, oficialmente começa essa semana, né? As chapas já vão estar oficial, assim, que todo mundo vai conseguir ver as fotos, né? Das pessoas que estão fazendo parte tanto na reitoria quanto nas direções do campus. Ficou bem claro, assim, que realmente não teve muita abertura para o diálogo para a gente estar realmente avançando com relação às políticas afirmativas, porque na última reunião, né, eles quiseram voltar para o artigo 1º, e a gente já tinha ido até o artigo 4º dessa minuta, que eram 18 artigos, e eles suprimiram, né, eles desqualificaram completamente o trabalho do grupo de trabalho, porque eles retiraram a obrigatoriedade das chapas agora em 2025 estarem implementando os 30%, e dali eles começaram a desqualificar todo o trabalho que foi feito por esse grupo, né? Porque os artigos mais importantes eles suprimiram, né? Ou alteraram bastante, tirando totalmente a essência do que era a minuta oficial que foi entregue pelo grupo de trabalho. Mas tem um anexo que mostra, né, como é que está o quadro do Instituto Federal hoje. Hoje nós temos 122 CDs no Instituto Federal, onde apenas duas mulheres negras estão em cargos de direções e 7 homens negros, ou seja, a gente nem está bem longe ainda de estar com esses 30% dentro do Instituto Federal. Então, esse decreto é importante, né? Ele é para as políticas afirmativas ocorrerem no Instituto Federal. E a gente vai ficar vigilante, né? O próprio sindicato,
vai ficar vigilante para ver se efetivamente eles vão cumprir com esse 30%. Depois o reitor vai complementar, porque depois também já saiu uma nota que a gente vai sim, né, cumprir com esses 30%, porque é um decreto federal, né? Mas me assustou muito ver como estamos, né, dentro do Instituto Federal de Santa Catarina, um conselho superior extremamente conservador, tá, não aberto ao diálogo, e que bom também que a gente conseguiu, nesse movimento todo, que mais servidores queiram participar do próximo Consup, porque aquele Consup ele está extremamente conservador e é necessário também estar nesses espaços, né? É necessário a gente se sentir pertencidas a esses espaços. Eu entrei na segunda reunião como conselheira a convite da Federação dos Trabalhadores de Santa Catarina, né? E eu me olhando ali, eu era a única mulher negra dentro daquele conselho branco e que se diz antirracista, mas a gente não se vê naquele espaço, né? Então, temos muito ainda que avançar dentro do Instituto Federal de Santa Catarina com relação às políticas afirmativas. Correto. Então, Gariba, responde para a gente. Como exatamente vai funcionar, né, essa implementação das cotas nos cargos de direção no Instituto? Eu queria, antes de chegar a esse ponto, acho que é importante esclarecer que esse ponto de pauta ele é muito caro para a nossa instituição, para a gestão principalmente, que defendemos e que naquele momento que foi publicado o decreto 11.443, como você falou, nós instituímos uma portaria de criação de um GT, porque nós entendíamos, apesar do decreto, como disse a doutora Silvia, que cumpra-se, nós queríamos ouvir o movimento negro. Então, queríamos saber a contribuição do movimento negro nesse aspecto da implementação do decreto 11.443, perdão, no Instituto Federal de Santa Catarina. Então, muitos conselheiros questionaram, porque o Conselho Superior nosso, é bom que se diga, ele tem 5 representantes docentes, 5 técnicos administrativos, 5 estudantes. Temos ainda os egressos participando, também a comunidade externa, e a doutora Silvia é representante dos trabalhadores, tem também o representante das federações patronais, tem da Secretaria da Educação do Estado, enfim, é o conselho máximo da instituição. Agora, o que nós não esperávamos, e eu presidi no dia 3 de fevereiro o Consup, é que conselheiros pediram para retirar o ponto de pauta, sem nenhuma discussão, sem pelo menos escutar o GT. Isso para nós foi assim uma punhalada na democracia. Nós pensávamos que pelo menos o Conselho iria ouvir a proposta e, a partir da proposta, fazer suas considerações, mas não quiseram. O primeiro ponto era sobre a eleição, pediram para retirar o ponto. O segundo ponto, no dia 3, era sobre a questão das cotas negras na administração, na gestão. Tiraram o ponto de pauta. E muitos conselheiros revoltados com essa situação se retiraram, e aí nós não tivemos mais quórum. Se retiraram com razão, porque não havia motivo para retirar. O problema, Rosângela, é que nós estamos passando por um processo eleitoral. E aí eles perceberam que, nesse momento, não queriam o cumprimento do decreto nas chapas que irão concorrer à reitoria e à direção dos campos, porque nós estamos, vamos começar esse processo eletivo. No dia 10 de março, um novo Consup foi chamado. Eu não participei na presidência porque a eleição, e esse ponto tinha a ver com a eleição, então eu me retirei, porque, claro, eu sou candidato de reeleição. Então eu me retirei, a nossa vice-reitora, a professora Andréia, que presidiu. E ali a gente percebeu, como disse a doutora Silvia, um arrastar, sabe, de discussão, e a coisa se arrastou para não chegar a uma conclusão. Somente no dia 24, que nós colocamos um extraordinário, um Consup extraordinário, do 24 de março, é que se pôde dar continuidade a essa discussão. E aí se retirou a proposição, que acho que era o artigo 9º, de que as chapas que iriam concorrer à direção dos campos e também à reitoria não fosse aprovado. Então, queriam até incluir uma banca de heteroidentificação que o decreto não precisa. O decreto
aliás, perdão, o decreto não falava numa banca de heteroidentificação. Os conselheiros é que queriam, porque é autodeclarado, não há necessidade. O decreto é muito claro, inclusive tem a participação do nosso procurador, que ele foi muito claro, principalmente na reunião do dia 10, um dos procuradores, quanto a isso, né? Mas mesmo assim, conselheiros não queriam, e ficou claro isso, que nesse processo eleitoral se pudesse viabilizar esse processo de cotas na administração. E agora, né, saiu a resolução, como disse a doutora Silvia, uma série de modificações, saiu a resolução 147, né, que, no caso, estabelece o mínimo de 30% dos nossos cargos de direção e também das funções gratificadas, isso é um avanço, mas não no processo eleitoral desse momento. É uma pena, porque o Instituto Federal de Santa Catarina, você sabe, já passou por um momento difícil com relação à sua democracia, que foi período de quase 2 anos de intervenção, e esse momento, que era o momento de dar resposta de que a instituição ela é a favor, né, de uma pauta que promove a política de igualdade racial, nós tivemos esse problema. Realmente foi bastante tenso, né? A doutora Silva tem razão, foi tenso com a participação do movimento negro do Instituto Federal de Santa Catarina e também de pessoas externas que estavam ali defendendo esse ponto. Como vai ser a implantação? Infelizmente, nesse processo eleitoral não vai ser possível, né? Mas nós pretendemos que isso seja implantado, já que nós temos o decreto, temos já a resolução, né, que garante o mínimo de 30%. Houve um avanço apenas nas funções gratificadas, porque o decreto ele só estabelece, é bom que se deixe claro, né, que diretor ou diretora de campus e reitor, reitora, não há necessidade de cumprir. Apenas os pró-reitores, os chefe de departamento, que são o CD1, que é né, o reitor, e também os diretores, não há necessidade de cumprir, apenas o staff, né? Então, isso tem que ser cumprido. O trabalho desse GT não pode ser, né, colocado na lata de lixo, né? Porque, como eu falei, foi uma participação ampla, diversa, plural, é o que nós defendemos, né? Correto. Silvia, vocês dois citaram a questão da atenção, né? E eu penso que realmente esse tema, ele não há como não tensionar, porque ele toca em espaços de poder, né? Em posicionamentos, como a Silvia colocou, as chapas agora estão se apresentando e está ficando claro porque que a questão da cota dentro das chapas era tão polêmica e tão cara, né, às pessoas. Mas, Silvia, como esse processo, né, envolveu todo esse ambiente acadêmico, né, estudantes, técnico-administrativos, professores, dentro dessa temática, eu penso que, por mais que tenha essa tensão toda, ela é também pedagógica, né? Ela também nos coloca questões que são importantes serem ditas e faladas. Eu queria que você falasse sobre esse processo, o que é que ele deixou de ensinamentos para vocês, e o que é que a gente pensa, como que o grupo, esse GT que foi avaliado, que produziu uma minuta, que chegou num documento tão detalhado, como ele pretende, porque agora tem a etapa de, mesmo a questão dos 30%, tem até 31 de dezembro, você falou que não é atualmente essa representatividade que possui, como é que vai se chegar até 31 de dezembro com esse processo efetivamente implementado no que foi possível nesse momento? Então, né, no nosso grupo, posso falar? Sim. No nosso grupo de trabalho, ele acabou agora porque foi aprovada a minuta, mas vai sair uma outra portaria, porque a partir de agora tem um processo de monitoramento do cumprimento dessa resolução que foi aprovada, né, pelo Consup. Então, né, a partir de agora vai ter o segundo momento, que é o monitoramento. A pergunta que tu me fez é como que foi todo esse processo, né, do grupo de trabalho.
Na verdade, foi pedagógico. Para nós, o movimento negro ali, na verdade, para nós até foi assustador, que a gente viu que realmente, mesmo a gente estando no espaço de educação, e ali muitos até dos conselheiros falaram, precisa de curso. Não precisa de mais de cursos, né? De letramento racial, porque realmente todos têm acesso. A gente também tem a Escola Nacional de Administração Pública, que lá tem vários cursos gratuitos, então isso não se justifica. Apesar que vamos ter uma palestra agora, mês que vem, com uma professora da USP, para vir esclarecer o que significa o racismo institucional, porque ocorreu o racismo institucional ali dentro do Instituto Federal de Santa Catarina, a partir do momento que foi cerceado o direito da nossa voz. E eu vejo a dificuldade, às vezes, de pessoas brancas entenderem que o racismo não é só você verbalizar algo, né? O racismo também é estrutural, né? Quando você não quer abrir mão dos seus privilégios, você também está tendo uma atitude racista, né? E ali naquele Consup ocorreu isso porque não quiseram abrir mão dos seus privilégios, como o próprio reitor falou. Não estávamos falando da CD1, que é reitores e diretores, estávamos falando da CD2, CD3, CD4, né? Então, que vai ter que ser cumprido, né? A gente vai monitorar isso, o próprio sindicato também vai continuar monitorando isso para ver como é que vai ficar essa implementação, porque vai ter que ter os 30%, né? Porque temos um decreto aí. Então, foi desgastante para o grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho foi o grupo de trabalho que realmente me deu muitos gatilhos, né? Porque foi muito violento para mim ter minha voz cerceada na primeira reunião. Realmente eu não esperava que eu iria num conselho superior, que é o órgão máximo, de um espaço de educação, que é consultivo e deliberativo, e você ter sua voz cerceada. Até os próprios alunos ficaram chocados, né? Nesse sentido, vejo que vão ocorrer mudanças, né? Porque as próprias pessoas, os servidores, estudantes que assistiram às reuniões do Consup viram que foi muito violento e que precisamos estar tomando esses espaços para que ele fique mais diverso e respeitoso também, né? Com relação até o digníssimo reitor, ele presidiu a primeira reunião, né? Mas a segunda e a terceira foi a diretora executiva e realmente ocorreu ali machismo, sabe? Foi uma coisa horrorosa porque não se respeitava nem a presidência. Eu realmente já participei de outros conselhos, né? E saí assustada, como estamos no nosso Instituto Federal, e acredito que agora ocorram mudanças, porque vai ter um novo pleito eleitoral para o Consup. Mas eu acho que também até para as próprias pessoas que estavam ali, pessoas brancas, foi pedagógico no sentido que a gente também tensionou, né? E o tensionamento também leva à reflexão, né? Ali, eu esqueci até de recomendar ali que aquele conselho ali, a gente precisaria estar se apropriando de alguns livros, como o da Cida Bento, o Pacto da Branquitude, porque às vezes a gente fala, é o Pacto da Branquitude, e as pessoas não entendem o que é, né? As pessoas brancas, né? Mas nós, pessoas negras, a gente parte do pressuposto que toda pessoa branca ela é racista, porque a gente está numa sociedade que realmente o racismo estrutural ele está. Então, são várias camadas para a pessoa ter que se desconstruir e fica visível ali que não se entendeu ainda que o racismo não é só uma coisa que você verbaliza, é o seu comportamento, é quando você não abre mão de algum dos seus privilégios. Então, temos muito que avançar nesse sentido, mas agora, nesse segundo momento, a gente vai estar monitorando para ver o cumprimento dessa resolução que foi aprovada pelo Consup, né? Certo. A gente vai para os minutos finais, né, dessa conversa, e eu vou pedir também para o Maurício... E agora a tua expectativa em relação a esse acompanhamento da implementação, Maurício? Qual é a tua expectativa enfim, depois de tanta tensão, as coisas vão se... Porque também esse é um processo que está atingindo todo o serviço público, né? E não é um processo que o próprio decreto... existe até uma proposta que eu pesquisei, tem uma proposta de um contradecreto que anula os efeitos desse decreto, né? Então, tudo isso é muito polêmico nessa sociedade racista em que vivemos. Então, Maurício, qual é a tua expectativa para essa etapa seguinte? Uhum. Como se falou, acho que não haveria necessidade de um decreto para fazer justiça social, né?
Acho que não precisaria desse decreto. Acho que a nossa instituição é uma instituição de ensino, né? E a gente deveria estar resgatando essa questão importante, né, de democracia, de inclusão. A nossa instituição fala em inclusão, mas na hora, né, só escreve. Agora, na hora de botar em prática, acontece esse tipo de situação. Eu acho que realmente foi um processo pedagógico, doloroso, mas pedagógico, porque eu acho que nós temos que ficar alertas. Nós não vamos desistir, não. A gente vai continuar no sentido de que a gente precisa. Formação foi feita, inclusive pela própria gestão, né? Uma série de momentos de formação, né? Nós tivemos várias pessoas que trataram do tema, né? Isso, inclusive, está no YouTube. Então, formação, porque muitos conselheiros disseram, mas precisamos de formação. Não, não precisa, né? Se precisa, tem, né? Não precisaria, mas tem. Então, nós da gestão, nós vamos ficar alertas também. Nós vamos querer que se cumpra a resolução que foi aprovada, né, 147, em 4 de abril de 2025, né? Então, nós vamos ficar alertas com relação a esse aspecto, né? E entendemos que esse é um processo que precisa, né, ser disseminado e precisa ser muito bem encaminhado, né? O que não pode é ter acontecido esse processo doloroso, né? Que eu fiquei assim, profundamente triste e com vergonha, né? De presidir um conselho máximo de uma instituição como a nossa, né? Que, como disse a doutora Silvia, não deu palavra às mulheres, ofendeu as mulheres negras que estavam ali. Inclusive, né, bem lembrou a minha eu falo vice-reitora porque é diretora executiva, mas ela tem esse papel, né, de me substituir. A Andréia também foi, de certa forma, assediada. Então, foi um momento triste que a gente vai tentar apagar exatamente lutando e não desistindo, e uma luta urgente, né, e não desistindo desse tema. Silvia, eu queria te ouvir, nós temos um minutinho para fechar o programa, mas eu queria terminar ouvindo de ti e não do Gariba, porque o Gariba está envolvido no processo. Qual é a tua expectativa de voltar a tocar nesse tema agora no processo eleitoral? Bem, né, agora no processo eleitoral, então, né, o próprio coletivo IFSC Negro, né, já vai enviar uma carta para as chapas que se formaram, para ver quais são os seus projetos e com relação ao cumprimento também desses 30%, né? Vai ser cobrado das chapas que se formaram, né? Pelo menos, graças a Deus, no meu campus, né? Os 30% já está sendo respeitado no meu campus, né? Então, não precisaria, como diz até o próprio reitor, de um decreto, né, para a gente estar implementando esses 30%, né? Mas vamos monitorar, tem cartas que vão ser enviadas, tá, para as chapas, para que elas se responsabilizem e coloquem, sim, pessoas negras, servidores negros nesses cargos de direção. O único empecilho que até o próprio Gariba falou é porque eles retiraram no artigo 1º, né, a obrigatoriedade nas chapas, mas os alunos estão também conscientes, né? Você vai ver a formação das chapas e você vai ver, opa, não tem uma pessoa negra, né? Então, eu estou na expectativa que pelo menos o mínimo de 30% ele seja realmente implementado ainda esse ano, até porque se não for implementado até 2025, a gente já entra em ilegalidade, sabe? Jurídica, né? E daí isso a gente também pode estar vendo os desdobramentos que isso vai ocorrer, né? Então, eu fico na expectativa que o mínimo seja efetivamente cumprido, né? Ainda esse ano. Só rapidinho, eu sei que está no final. Se nós tivéssemos o cumprimento desse artigo que foi sugerido pelo GT, cada chapa de candidata à direção de campus deveria ter uma pessoa. E, no caso da reitoria, seriam 2, para cumprir os 30%, só para entender um pouquinho. Mas, infelizmente, né, não foi esse o entendimento do conselho. Infelizmente, das 3 chapas que já se formou na reitoria, só uma está cumprindo, tá? Então, já começamos por aí, né?
mas o próprio coletivo, a gente vai estar implantando essa coisa da cidadania, né? Olha, tem um decreto, e com os alunos também, né? Tem um decreto. Se essas chapas que se formaram não querem cumprir o mínimo, então eles também não querem estar firmando as políticas afirmativas do Instituto Federal, né? Isso ficou muito claro, muito, né? Sobre elas, né? Isso diz muito, né? Isso, então vamos ver como é que vai ficar esse pleito eleitoral. A gente pode voltar aqui novamente para depois estar falando sobre esses desdobramentos, mas vamos estar alertas e vigilantes. Sem dúvida, já fica combinado aqui que a gente vai estar voltando a esse ponto para ver os próximos desdobramentos, porque a luta antirracista também é uma prioridade aqui em Desacato. Eu queria agradecer muito a presença da Silvia Domingos e do Maurício Gariba nessa manhã de segunda-feira, desejando a vocês uma ótima semana, e a gente aqui na sequência já tem a coluna do Sérgio Cardoso, Encrenca. Tchau, gente. Ótimo dia.